Salve! Bom, gente, quero falar um pouco do jogo de ontem, Corinthians e Santos, pela quarta rodada do Paulistão. Acho que tem muitos... tem muitos assuntos que dá pra falar, mas eu quero nesse vídeo falar um pouco mais da questão do que eu percebi do jogo, principalmente na questão técnica e na questão tática um pouco das duas equipes. E também eu acho que dá pra falar de alguns personagens também do jogo. Eu acho que pelo lado do Corinthians, principalmente o Roberto e o volante André. E pelo lado do Santos, eu acho que do Santos não teve muita inspiração. Acho que dá pra destacar apenas o Gabigol mesmo. Bom, falando um pouco das estatísticas gerais, né? Eu tenho aqui algumas anotações dados do SofaScore. Vamos lá. Estatísticas, posse de bola. Estatísticas gerais, no caso. Posse de bola, o Santos teve 55%, o Corinthians teve 45%. Finalizações, o Santos teve 10%, o Corinthians teve 14%. Escanteios, o Santos teve 7%, o Corinthians teve 3%. Faltas, o Santos cometeu 18 faltas, o Corinthians cometeu 11 faltas. Amarelos, né? O Santos teve 7, o Corinthians teve 5. E também tem outra estatística legal que eu queria falar sobre nesse vídeo, que bolas longas, que foi algo muito perceptível no jogo de ontem. O Santos teve 44% de bolas longas e o Corinthians 58% de bolas longas. E de passes, o Santos fez 389 passes no jogo e o Corinthians 330. Bom, essas estatísticas aqui são as estatísticas gerais, eu acho que algumas delas aqui servem um pouco para analisar o jogo, mas no geral aqui eu acho que eu tenho mais percepções do jogo, da minha análise pessoal, do que utilizando estatísticas mesmo. Eu acho que ontem foi um jogo que eu gostei da escalação do Corinthians. O Corinthians teve uma escalação com um pouco de variação, mas foram 5 homens de meio campo e o Yuri Alberto mais isolado no ataque, até caindo um pouco pelos lados. O Santos num 4-2-3-1 e variava para um 4-4-2 quando ia marcar a saída de bola do Corinthians. Começando pelo Corinthians, eu acho que o jogo do Corinthians ontem... porque o jogo de ontem teve, eu acho que dá para resumir em 2 capítulos, né? Literalmente, o primeiro tempo e o segundo tempo. No primeiro tempo, especificamente, que eu acho que foi um jogo tecnicamente melhor para se ver, menos faltas, menos cartões amarelos. No primeiro tempo, se eu não me engano, teve apenas um cartão amarelo que foi para a equipe do Santos. No segundo tempo não teve... No segundo tempo é que se destacou mesmo a questão dos cartões amarelos. O juiz, acho que perdeu um pouco não. Foi uma arbitragem bem ruim no segundo tempo. Mas vamos lá, começando pelo Corinthians, eu acho que primeiro tempo a equipe do Corinthians soube se portar muito bem taticamente, sofreu muito pouco. O Santos, até os 8 minutos do primeiro tempo, acho que o Santos ainda estava um pouco melhor, só que aí depois o Corinthians no primeiro tempo, para mim, foi um domínio. O Corinthians ele soube trabalhar muito bem a saída de bola, por ter vantagem no meio de campo. O meio campo do Santos não conseguia encaixar nas marcações na saída de bola, o Corinthians conseguia sair de bola pelos lados. O Corinthians foi muito inteligente na questão das bolas longas, que eu também quero falar um pouco mais, que foi nessas viradas rápidas. Muitas vezes a equipe do Santos tentava colocar mais jogadores para marcar de um lado do campo Corinthians, e o Corinthians rapidamente com o Mateuzinho conseguia fazer viradas de jogo, ou com o Matheus Pereira conseguia fazer viradas de jogo para o outro lado, onde a equipe do Santos tinha menos marcadores. O Corinthians conseguiu achar bons passes para o Yuri Alberto, para profundidade pela direita, na esquerda. O Corinthians foi muito bem também nas bolas jogadas nas costas dos zagueiros do Santos. Teve uma ou duas bolas no primeiro tempo que o Yuri Alberto, que o zagueiro do Santos foi disputar, não lembro qual que foi, se foi o Zé Ivaldo ou foi o outro zagueiro, que eu não esqueci o nome agora, mas que a bola ficou na disputa no alto e aí o zagueiro ficou meio indeciso para voltar pro goleiro ou cabecear para a linha de fundo, perdeu um pouco do tempo do jogo aéreo, e o Yuri Alberto conseguiu disputar e fazer o pivô. Então foi uma jogada que o Corinthians tentou algumas vezes e nas poucas vezes que tentou deu certo. O Santos, por outro lado, também tentou, mas teve menos taxa de acerto. Eu acho que foi um jogo que o Corinthians, principalmente eu destaco muito a atuação do André, o volante André. Para mim ele foi, de longe, o melhor jogador da partida.
principalmente no primeiro tempo, como eu disse antes, que foi o primeiro tempo que teve uma condição de jogo melhor para se assistir. O volante André do Corinthians, eu acho que é um jogador que vai ganhar cada vez mais destaque nessa temporada, porque ele é um jogador que tem muita boa leitura de espaço, marcação. Ele não é apenas um jogador que sabe marcar, mas ele também tem chegada no ataque também. Ele tem uma leitura de espaço. Acho que teve 2 ou 3 jogadas que ele fez o passe, chegou na área. Deu muito trabalho ontem para o meio campo do Santos, a defesa do Santos marcar. Tentou bolas para frente também, não se escondeu do jogo, apareceu bastante. Acho que foi o meio campista que mais apareceu no jogo, principalmente pela equipe do Corinthians. Também destaco a atuação do Matheus Pereira, eu acho que também fez boas opções de escolha de passe, bolas longas também, foi bem. Eu acho que foi uma partida um pouco mais abaixo do Bidon e do Carrijo, não apareceram tanto, mas por outro lado teve o Matheus Pereira e o André que se destacaram no jogo. Também acho que o Corinthians está consolidando assim, cada vez mais a defesa. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu estão se consolidando cada vez mais. Eu acho que cada vez mais está mais compactado. E eu acho que foi isso. Primeiro tempo o Corinthians foi bem, conseguiu encontrar melhores espaços, soube explorar melhor os erros do Santos. E no segundo tempo, aí o jogo caiu muito tecnicamente. Eu acho que até os 15 minutos do segundo tempo ainda estava uma partida, até o Corinthians até melhor ainda, estava uma partida boa, mas depois aí o juiz tomou conta do jogo, amarelo para todo lado, e aí o jogo ficou muito difícil mesmo. Pelo lado do Santos, eu acho que o Santos, no primeiro tempo ficou muito visível que o Santos estava muito... As linhas de marcação do Santos estavam muito afastadas, o time estava muito espaçado, eu senti isso. Não é à toa que o Corinthians teve, nessas bolas longas, o Corinthians tentou 35, acertou 60, né, no geral. O Corinthians tentou 60 bolas longas, conseguiu 35, teve uma taxa de acerto de 58%. Já o Santos teve uma taxa de acerto de 44%, tentou 36 e acertou apenas 16. Isso, eu acho que o Santos na marcação, no geral, o que eu percebi? O Santos, ele não... Muitas vezes o Tassiano subia, então ficava um 4-4-2 o Santos, para marcar a saída de bola do Corinthians. Só que ficava espaçado. O Gabigol e o Tassiano, eles aproximavam nos zagueiros, mas a pressão deles era quase nula, porque a defesa do Corinthians saía muito bem jogando. E o meio campo do Santos ficava meio que batido, né? Porque o Corinthians sempre conseguia espaços, o Corinthians sempre numericamente tinha mais jogadores no meio campo, então sempre sobrava um, ou no meio, ou tinha saído dos laterais como opção. Então o Corinthians conseguiu ter esse domínio, principalmente no primeiro tempo. E o Santos ficou muito à mercê de escanteio. Tanto que o Santos, no segundo tempo, as principais situações de perigo do Santos foi escanteio. O Santos de escanteio teve 7 contra 3 do Corinthians, mas a maior parte dos escanteios, se eu não me engano, foi no segundo tempo. E dos escanteios, aí teve 2 ou 3 lances que cobrou escanteio, aí a bola respingou na área, ninguém conseguiu finalizar, e aí sobrava pro Gabigol, ele pegava e batia ali na diagonal, assim, batia cruzado assim na área, mas também o Santos não aproveitou nenhuma jogada assim de escanteio também. Bom, e sobre o juiz, né, no caso. Acho que o juiz... Eu não quero ser... A percepção que eu tive no primeiro tempo, eu acho que foi um primeiro tempo bom, do juiz apitando. Não teve nenhum lance de falta assim que ele foi injusto, que ele não marcou. Eu acho que ele foi muito bem nas marcações de falta. Só que no primeiro tempo já dava pra ver no finalzinho que a questão dele lidar com os jogadores, eu acho que ele não soube conduzir bem isso na partida. E isso ficou mais evidente no segundo tempo, que o segundo tempo foi o caos de tudo, né? Foi o capítulo que demonstrou muito da qualidade do juiz, assim, e refletiu muito, assim, a insatisfação dos jogadores também, que reclamaram muito da arbitragem. Teve um lance que eu acho que evidencia muito, assim, a forma como o juiz não conseguia lidar bem com o jogo, que foi o Matheus Pereira e o Gabriel Menino. Que era um lance bobo, uma provocação do Matheus Pereira com o Gabriel Menino, assim, olho no olho.
Aí o Matheus Pereira fingiu que sofreu foi agredido pelo Gabriel Menino, caiu no chão. Aí o juiz demorou para intervir, quando veio, deu amarelo pro Gabriel Menino, mas não foi nada. E aí o Matheus Pereira no chão também, ele depois chegou e deu amarelo também. Não era nem lance para dar nada amarelo, era só para conversar com os jogadores e seguir o jogo. E no final do jogo, a falta que ele marcou que ele deu pro Santos, né? Que aí originou o gol do Santos, o gol do Gabigol, que foi um lance que tinha todas as opções no VAR para ver, ele também todo confuso. O Gustavo Henrique vai disputar a bola com acho que é o Lautaro do Santos. Disputou a bola, acertou a bola primeiro, chegou primeiro com o jogador do Santos. E na imagem dá até para interpretar que foi falta do jogador do Santos, do Corinthians, no Gustavo Henrique. Mas o juiz, ele até dá a impressão que ele dá vantagem, né? Porque até então ele tá olhando o lance, mas não dá nada. Tanto que o Gabigol sobra a bola pro Gabigol, o Gabigol finaliza, e aí depois ele marca a falta, aí surge o gol do Santos. Então a arbitragem muito questionável mesmo. E também dá pra falar, acho que dos personagens do André e do Matheus Pereira eu destaquei um pouco, mas do Yuri Alberto acho que dá pra destacar pelo gol também, né? Foi um gol de finalizador mesmo, e o Alberto é um grande finalizador, por mais que muitas vezes erre coisas que um grande atacante que tem o peso dele não pode errar. Mas eu acho que dá pra destacar a resiliência que ele teve no jogo. Perdeu um pênalti, não foi um pênalti que ele bateu bem, ficou claro, mas passou 2, 3 minutos, 4 minutos, ele continuou e fez o gol. E do Gabigol, que apesar de ter feito uma partida que apareceu muito pouco no jogo, algumas finalizações, que a bola sobrou e ele finalizou, mas não foram no gol, se eu não me engano. Dá pra destacar o espírito dele de não desistir, né? É um jogador que aparece nos momentos decisivos e fez o gol do empate do Santos. Bom, um pouco da perspectiva agora para as duas equipes na temporada. Eu acho que o Corinthians, como eu falei, está consolidando cada vez mais a defesa. Chegou o Gabriel Paulista para reforçar, o Corinthians está reforçando cada vez mais o elenco, fazendo boas contratações, algumas questionáveis, mas acho que a maioria o Corinthians está indo bem no mercado. Do Santos, eu acho que a defesa... Eu acho que ficou nítido como a defesa do Santos é muito preocupante. A partida que o Zé Ivaldo fez foi... Eu acho que não é um zagueiro à altura do Santos, talvez um zagueiro para compor elenco, mas para ser titular do Santos ali, eu acho que o Santos vai passar muito perrengue na temporada, se não se reforçar para a defesa. O Santos ainda... O que eu analisava antes do jogo era que seria um jogo que o Santos teria vantagem na questão física, até porque o Corinthians parou a temporada já no dia, acho que 21 de dezembro, o Santos então tinha alguns dias a mais de descanso, então eu achei que o Santos ia ter essa vantagem, mas durante o jogo não achei que o Corinthians, pelo Corinthians estar melhor postado taticamente e tecnicamente, o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, ter sido melhor, acho que isso me surpreendeu pelo Santos. Fisicamente o Corinthians está melhor que o Santos, eu achei que o Corinthians fisicamente teve mais, foi melhor que o Santos também, foi mais forte. E eu acho que o Santos precisa se reforçar na defesa. Tem jogadores do Santos ainda que precisam mostrar mais também. Eu acho que o Santos tem jogadores interessantes, por exemplo, o Zé Rafael. Era um jogador que quando saiu do Palmeiras eu achei até errado o Palmeiras ter liberado ele para o Santos, mas por enquanto, desde que chegou no Santos, ainda não mostrou um futebol à altura. Acho que em nenhum momento ele foi titular do Santos absoluto, né? Titular absoluto. É um jogador que, se o Santos conseguir recuperar, vai dar muito... Fisicamente vai melhorar muito a equipe do Santos, combate no meio campo. E o Santos, eu acho que trouxe o Gabigol. Vamos ver se vai voltar a ser o Gabigol que é, tecnicamente. Neymar está recuperando ainda de lesão, está voltando. Eu acho que o Santos, só não fica atrás do São Paulo na questão de perspectiva. O São Paulo realmente, pela questão política também, por também precisar se reforçar, o São Paulo, acho que tecnicamente, dos 4 grandes paulistas, eu acho que o São Paulo é o que está mais atrás em questão de perspectiva. Bom, eu acho que é isso que foi o jogo, mais ou menos, na minha opinião, né? Como eu falei, essas estatísticas aqui, nenhuma chama tanta atenção assim. Eu acho que foi... Nas estatísticas está equilibrado, mas na percepção do jogo, acho que dá para resumir que o primeiro tempo do Corinthians foi melhor que o Santos. No segundo tempo, o Santos apostou muito nas jogadas de escanteio. E no final foi coroado com um gol que
Infelizmente foi falha da arbitragem. É isso. Sequência de temporada, sempre que puder eu trazer mais análises de jogos. Tamo junto.